Vamos para mais uma aula e essa aula é para quem é brabo, tá? Vamos ativar o modo brabo aí. Como os íons de hidrogênio são neutralizados, tá? Uma aula que a gente vai pesar mais na parte metabólica, né? Um pouco mais também envolvido na química. Então eu quero trazer para vocês de forma um pouco mais detalhada, aprofundada, como esses íons de hidrogênio são neutralizados. Para quem não sabe, os íons de hidrogênio são produzidos quando tem a aceleração da atividade metabólica. Por exemplo, durante o treino com peso, durante a musculação, a gente trabalha com a aceleração do metabolismo do músculo esquelético, principalmente o treinado. O músculo está envolvido no treino. Essas contrações, repetidamente, mesmo no intervalo entre as séries, você vai produzir um íon de hidrogênio. E esses íons de hidrogênio, que tem uma carga positiva, né, são prótons, eles podem aumentar a acidez muscular, tá? Ou seja, diminuir o pH. Qual é o pH do músculo? 6,9, 6,8 até um 7,2. Ou seja, o músculo ele é mais para o ambiente ácido, mas com o aumento desses íons de hidrogênio pode aumentar ainda mais a acidez. E a acidez fora do padrão do pH do músculo pode prejudicar o trabalho celular, ou seja, a contratilidade das fibras musculares, que nada mais são células musculares. Ou seja, o acúmulo dessa fadiga desses íons de hidrogênio é um dos causadores da fadiga, da dificuldade de continuar contraindo o músculo. É muito difícil você não conseguir contrair mais, mas quanto mais você acumula, mais isso pode acontecer, principalmente quando a gente tem um intervalo curto entre as séries. Porque se a gente descansa pouco entre as séries, há um menor tempo de neutralização desses íons de hidrogênio e eles vão se acumulando mais. Por isso que dá aquele aumento da percepção subjetiva de esforço. Mais cansado, fadigado, ardência, músculo ardendo, dolorido, até um pouco mais de pump por aumentar o fluxo sanguíneo ali, mas não necessariamente isso gera mais resultados, tá? Porque isso pode interferir a sustentabilidade e o desempenho de série a série, quanto mais esse acúmulo de fadiga aí. Outra informação importante que a gente vai precisar saber é que o pH sanguíneo é 7,35 a 7,45 e ele tem que ser constante. Ou seja, quando a gente começa a liberar íons de hidrogênio para a corrente sanguínea, é um sinal que a gente precisa neutralizar esses íons de hidrogênio. E é isso que eu quero bater aqui nessa aula, tá? Então vamos para essa aula para quem é brabo, tá? E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. A partir do momento que vocês dominam isso aqui, tudo fica mais claro para vocês. A importância de saber manipular dentro do treino as variáveis, principalmente o descanso entre as séries, e saber usar bem a série até a falha, né? Então vamos lá, galera. O músculo em atividade, ou seja, quanto maior a intensidade de trabalho desse músculo, quanto mais carga, ou mais próximo da falha, ou até a falha você fizer, mais você vai produzir íons de hidrogênio. Então você vai começar a produzir para aceleração metabólica. Só que a gente tem algumas vias de neutralização intracelular, que aqui a gente está dentro do músculo. Uma dessas formas é o quê? A gente tem essas duas coenzimas aqui, dinucleotídeo de nicotinamida e adenina e o dinucleotídeo de flavina e adenina, NAD+, e FAD+. São duas coenzimas que podem, conforme você vai gerando esses íons de hidrogênio pela própria glicólise no metabolismo anaeróbico, esse NAD+, que está na forma oxidada aqui, eles vão fazer o quê? Começar a captar esses íons de hidrogênio. O NAD+, vai ser, na sua forma oxidada, vai sofrer uma redução, vai captar esses íons de hidrogênio e vai formar NADH. O FAD também vai captar esses íons de hidrogênio dentro do músculo e vai formar FADH2. Ou seja, as duas coenzimas que estavam na sua forma oxidada vão sofrer uma redução dentro do músculo e formar esse NADH e FADH2. Lembrando, quanto mais NADH, quanto mais essas coenzimas a gente tem, mais a gente pode produzir energia, tá? Porque elas carregam a energia responsável pela contração muscular. Então você tem transferências de elétrons ali, dessas cargas de energia entre essas coenzimas. Então você tem uma glicólise acontecendo, vai liberando íons de hidrogênio. Para não se acumular, essas coenzimas pegam e são reduzidas e pegam esses íons de hidrogênio, neutralizando esse acúmulo de íons de hidrogênio. Lógico, sempre sobra um aqui e outro ali, mas a glicólise continua a acontecer e durante o intervalo entre as séries, a reação também acontece, essa reação de redução aqui dessas duas coenzimas.
Aí, vamos supor que você está treinando. Como o treino é intenso e a série não é longa, porque você está com uma carga contraindo e precisando produzir energia de forma mais rápida, esses íons de hidrogênio aqui, eles podem ser transferidos para o piruvato, ou seja, o piruvato acaba aceitando esses íons de hidrogênio e aí eles se formam lactato, ou seja, o piruvato aceita os íons de hidrogênio do NADH e FADH2, formando o lactato. E essa é a nossa via anaeróbica lática, ou seja, a via com produção, com o produto final sendo lactato. Então, o lactato ele não é responsável pela acidez, queimação ou fadiga. Na realidade, ele é uma forma de neutralizar os íons de hidrogênio. Por quê? Começou a se acumular na glicólise. NAD+, FAD+, sofreram redução, virou NADH e FADH2. Esses íons de hidrogênio foram transferidos para o piruvato e esse piruvato então se torna lactato, tá? Esse lactato, conforme ele vai se acumulando durante a série, no intervalo das séries, entre as séries, você tem o que? Esse lactato ele é jogado para a corrente sanguínea. Ele faz o seu transporte para a corrente sanguínea e aí ele pode ir para o fígado, para a gliconeogênese e se tornar glicose, tá? Isso pode acontecer, ou seja, o lactato ele é uma forma intramuscular, intracelular do treinamento de neutralizar esse acúmulo de íons de hidrogênio. Mas, obviamente, apenas essa via não consegue neutralizar todos os íons de hidrogênio. Então, a gente tem um complemento de via através da via de oxidação, da cadeia transportadora de elétrons lá dentro da nossa mitocôndria, tá? Então, é lógico que 70, praticamente, entre na média de 70% da energia produzida pelo treino vem do glicogênio muscular, principalmente da via anaeróbica lática. Mas parte dessa energia gasta pelo treinamento vem também de dentro da mitocôndria pela oxidação. Tanto o piruvato, que nem todos se tornam lactato ou lactose, alguns piruvatos podem seguir para oxidação. Esse piruvato que vem do glicogênio muscular, tá? Além disso, durante o intervalo entre as séries e também dentro da série, a gente tem um complemento de energia vindo dos ácidos gráficos que vem lá do tecido de gordura, principalmente a gordura intramuscular mesmo. Esses triglicerol, esses triglicerídeos, a gordura intramuscular e também de algumas regiões de gordura com mais facilidade de ser quebrada, né, que tem mais fluxo sanguíneo, né, a gente começa a liberar esse ácido gráfico que também vem para oxidação. E isso é muito importante entender, tá? Então, cerca de 20, 25, até 30% da energia gasta do treinamento pode vir do complemento da gordura pela via oxidativa. Cerca de 20% em média ali pode vir no treinamento da musculação. Pode vir desses ácidos gráficos através da oxidação para, além de complementar o aumento da ressíntese de ATP, ou seja, eles formam mais ATP, para você ter ATP intracelular para começar a próxima série e assim por diante, manter os níveis de concentrações intracelulares de ATP numa média, até porque durante todo o treino seus níveis intracelulares de ATP não diminuem mais do que 30%, porque você tem essa ressíntese de ATP principalmente no intervalo entre as séries, através da via oxidativa, tá? Principalmente da via oxidativa e também da via anaeróbica, da glicólise também produzindo ATP para fazer essa ressíntese de ATP no intervalo entre as séries. E aí você está produzindo esse ATP. Só que esse ATP, ele é fruto da oxidação. E para ter oxidação, a gente passa pela cadeia transportadora de elétrons. E aí a gente tem um ponto importante, tá? Porque todos esses íons de hidrogênio que foram captados em NADH e FADH2, os que não doaram seu hidrogênio para o piruvato para se tornar lactato, eles vão para a cadeia transportadora de elétrons. Porque lembra que eu falei? Aqui tem o maior acúmulo de energia para você. Então, os que não sofreram esse processo, eles seguem para a mitocôndria, para a cadeia transportadora de elétrons. E lá passa por várias etapas na cadeia transportadora de elétrons, fazendo transferências de elétrons, transferindo isso aí, até que a gente chega no aceptor final, o aceptor final desses elétrons. O aceptor final dele nada mais é do que o oxigênio, tá? O oxigênio que vem através da respiração, ou seja, conforme a gente respira, a gente está captando oxigênio diariamente. E esse oxigênio captado, principalmente durante o treino, ele segue lá para a mitocôndria para ser o receptor final de elétrons.
ele vai receber esse hidrogênio lá no final e se tornar H2O. O que é H2O, gente? Água. Então, todo esse processo de oxidação, os ácido gráfico, o piruvato, toda a oxidação que aconteceu aqui, no final de todo esse processo, você tem a formação de água. E também você vai ter a formação de dióxido de carbono, tá? CO2, você também vai formar CO2. Em todo o processo de oxidação celular, você tem a formação de dióxido de carbono, CO2, eu vou explicar isso mais pra frente. Mas o aceptor final de elétrons nada mais é do que o nosso querido oxigênio. E aí é importante a gente entender a importância do descanso. Quando a nossa frequência respiratória aumenta durante uma série pesada, até a falha ou cansativa, isso significa que a gente começou a produzir muito dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é responsável por aumentar a frequência respiratória. Por quê? Você precisa fazer uma troca gasosa. Você precisa expelir, né, o dióxido de carbono através da respiração, jogar ele para fora e captar mais oxigênio. Então você acelera essa frequência respiratória para fazer essa troca e começar a captar mais oxigênio. Conforme você capta mais oxigênio durante o treino, durante o intervalo entre as séries, vai normalizando, até o equilíbrio de dióxido de carbono, oxigênio, estiver ok. E aí normaliza, a frequência respiratória volta ao normal e você está pronto para a próxima série. Lógico, alguns demoram mais do que outros, mas é importante você restabelecer a frequência respiratória e cardíaca, a frequência cardíaca e frequência respiratória para você fazer a próxima série, para não se desgastar à toa, tá? E aí, esse oxigênio, durante essa captação do intervalo entre as séries, ele vai vindo para cá, vai aceitando esses íons de hidrogênio. Lembra que eu falei que ele estava no NADH e FADH2 e eles foram para a cadeia transportadora de elétrons lá na mitocôndria e sofreram transferências de elétrons até o oxigênio aceitar esses íons, esses elétrons, né? Esses íons de hidrogênio no final e se tornar água. Então deu para entender? Depois o NAD mais e o FAD mais, eles voltam aqui para o citoplasma da célula. Ou seja, eles são transportadores. Eles transportam esses íons de hidrogênio, esses elétrons, eles transformam esses íons de hidrogênio e eles podem transferir isso para o piruvato, pode levar para a cadeia transportadora de elétrons até chegar no oxigênio e depois eles são oxidados e voltam à sua forma oxidados e aí eles voltam para cá para captar mais íons de hidrogênio, vir para cá ou para lá de novo. Então eles fazem um ciclo. Eles vêm para cá, eles vão para lá e eles vão fazendo esse ciclo de transferência de elétrons de hidrogênio. E aí você vai fazendo essas transferências, tá? Isso é importante para a produção de energia. Lembra o que eu falei? Quanto mais coenzima NAD+, FAD+, você tem, maior é a sua capacidade de produzir energia. Por quê? Mais elétrons vão ser transferidos. Ou seja, você vai conseguir captar mais elétrons, mais íons de hidrogênio, tá? Que carregam esses elétrons e vai conseguir transferir aqui para o piruvato, vai conseguir transferir para a mitocôndria e produzir cada vez mais energia.